Olá pessoal, como estão as coisas por aí? Esperamos que muito bem. Se ainda não estão, paciência que vão melhorar. Ou se vão. Esse é o Mundial Telenotícias com uma análise dos acontecimentos no Brasil e no mundo. Hoje a gente começa falando do que interessa bastante não apenas para os americanos, mas para o mundo inteiro também. E principalmente para os latinos-americanos. Na reta final das campanhas rumo à Casa Branca, Donald Trump se mostra realmente um gigante muito forte, ainda mais depois das declarações do atual presidente Joe Biden, afirmando que os seguidores de Trump eram lixo. Kamala Harris, muitos atribuem a essa declaração de Biden, despencou ainda mais nas pesquisas de intenção de voto. E Trump, que no início do mês marcou um golaço de placa, ao se passar por um colaborador do McDonald's, agora volta à cena outra vez como um motorista de caminhão de lixo. Vê se pode. Foi brilhante. Trump subiu no caminhão com o slogan Make America Great Again, ao chegar em Green Bay, Wisconsin, nesta quarta-feira, 30 de outubro. Ele estava caracterizado com um colete de segurança brilhante, como trabalham os motoristas destes caminhões nos Estados Unidos. E respondeu perguntas dos jornalistas, mas já chegou dizendo que os americanos não são um lixo, em resposta ao que foi dito pelo presidente Biden. Veja. 250 million people are not garbage. I can tell you who the real garbage is, but we won't say that. Depois, Trump seguiu para o caminhão e entrou. Ele comentou sobre a tentativa do presidente Joe Biden de criticar observações racistas feitas por um orador em um comício de Trump, o que acabou gerando repercussão negativa quando Trump e outros republicanos acusaram Biden de chamar os seus apoiadores de lixo e criticou os democratas. Veja. I think the Democrats have done a very poor job. We're leading in every state, we're leading big, and I think that the comment made by really both of them, because there are really two of them, about being garbage, maybe 250 million people, they shouldn't be talking. That's like deplorable for Hillary. This is the deplorable for Hillary. And I think this is worse, actually. For Joe Biden to make that statement, it's really a disgrace. Esse gesto de Donald Trump acontece após o comediante e apresentador de podcast Tony Hinchcliffe, durante um comício de Trump em Nova York, no domingo 27 de outubro, ter chamado Porto Rico de uma ilha flutuante de lixo. Trump disse que não conhecia o comediante e exaltou os porto-riquenhos. Veja. I love Puerto Rico, and Puerto Rico loves me. I don't know anything about a comedian. I love Puerto Rico. Nobody's done more for Puerto Rico than me. I took care of them when they had the big hurricanes, and nobody gets along better with Puerto Rico and the Puerto Rican people than me. They love me and I love them. E é verdade, Donald Trump fez muito por Porto Rico? Sim, legal. A eleição nos Estados Unidos vai acontecer no dia 5 de novembro, mas muita gente já votou antecipadamente. Fica muito difícil para os democratas reverterem essa vantagem do candidato republicano, ainda mais contando com um gigante da tecnologia como seu principal aliado, Elon Musk. Trump tem carisma, pulso forte e incomoda muito o sistema. Elon Musk disse que estará de olhos bem abertos e que desta vez não haverá malandragem dos democratas, se referindo às possíveis irregularidades cometidas no pleito passado, que tirou Trump da presidência. O ex-presidente também mandou um recado bem duro para os que têm largado as mãos dos Estados Unidos e se juntado ao BRICS. Ele disse que esses se arrependerão, deixando claro que haverá um aumento de taxação de até 100% na comercialização de produtos com os países que se juntaram ao BRICS. Uou! E é só o começo? Donald Trump tem um excelente relacionamento com a família de Bolsonaro, principalmente com o deputado Eduardo, que participa da vida pessoal do ex-presidente americano. Frequenta a casa dele e até sai para caçar com os filhos de Trump.
O provável futuro presidente dos Estados Unidos simplesmente adora Eduardo Bolsonaro e o convidou, inclusive, para acompanhar a apuração dos votos ao lado dele. O deputado brasileiro já se encontra nos Estados Unidos para essa missão. E em entrevista ao podcast de Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro disse já saber muito bem quem fará parte do novo governo de Trump, se ele se confirmar mesmo presidente dos Estados Unidos mais uma vez. E Eduardo disse que o americano prometeu não deixar o Brasil de lado. Isso é bem interessante e soa até mesmo como um blast, uma explosão para as autoridades brasileiras. Principalmente depois das decisões da Justiça de anular todas as condenações de figuras que marcaram o cenário de corrupção dentro da política nacional, a brasileira, como foi o caso nessa semana do ex-ministro da Casa Civil do governo Dilma. E o que é pior, essa decisão pode levar também à descondenação de outro nome forte do PT, João Vacari Neto, ex-tesoureiro do partido. Em outubro de 2023, Vacari Neto entrou com pedido no STF para estender a ele os mesmos benefícios concedidos a Lula, argumentando que houve parcialidade por parte do então juiz Sérgio Moro na condução dos processos. E como o STF vai escapar dessa agora, sendo que Toffoli e Mendes já beneficiaram os outros pelo mesmo argumento? Como? Está na cara que ele, Vacari Neto, vai conseguir. A defesa dele sustenta que as conversas entre a acusação e o órgão julgador evidenciam o total desrespeito à independência das instituições e que o ex-juiz Moro teria agido de forma a comprometer a imparcialidade dos processos e que o requerente nunca teve a chance de ser submetido a um processo justo. Ou seja, não há como ser diferente, uma vez que a porteira foi aberta, o buraco se expandiu, vai passar todo mundo. Ou melhor, todos da Lava Jato podem recorrer agora e ter os mesmos benefícios que José Dirceu, Lula, Marcelo Odebrecht e os irmãos Batista. Não há como ser diferente. E o brasileiro se pergunta todo dia: onde estamos chegando com tudo isso? Se o tribunal que solta hoje é o mesmo que confirmou a condenação ontem. A resposta que muitos entendem é que a solução virá de fora e que pode começar a brilhar depois do dia 5 de novembro. Ao que parece, o sistema brasileiro não anda tão organizado assim como demonstrava. O que se vê hoje é um bate-cabeça danado, em um desespero de quem começa a sentir o cheiro de uma fogueira da Inquisição. Você sabe quando uma tempestade está chegando apenas pelo cheiro da terra molhada. Vamos ver e acompanhar de perto nos próximos dias. E daqui a pouco nós vamos conversar com o senador astronauta Marcos Pontes sobre o que está acontecendo no Congresso Nacional com o apoio dos partidos a Davi Alcolumbre e a candidatura do próprio astronauta à presidência do Senado. Não saia daí não, que a gente volta logo depois do recado de nosso apoiador. O produto dele é muito bom para dores pelo corpo. Preste atenção aí. Esse remédio, junto com a minha fé, junto com o meu exercício, é um milagre. Eu não estava conseguindo nem limpar o meu apartamento. E hoje eu estou passando roupa, eu estou me mantendo. Coisa que o médico falou, não, se você não parar de trabalhar, você vai terminar travando e indo para uma cadeira de roda. E hoje eu estou aqui, só de um médico olhar para a fórmula e falar assim, faz o tratamento com esse remédio. Eu não conseguia virar o pescoço, menina. E hoje eu consigo passar uma roupa, hoje eu consigo limpar o meu apartamento. Eu tenho mais é que divulgar esse remédio, eu tenho mais é que mostrar para as pessoas. E onde eu for que eu puder divulgar, eu vou divulgar. Olá, Paulo, é um prazer estar aqui mais um dia, mais uma vez, junto à nossa grandíssima audiência para falarmos desse produto maravilhoso, para destacarmos a importância do Articulark na sua vida. Você que está acompanhando agora a programação, presta muito atenção. Você acabou de ouvir mais um depoimento, mais um testemunho de uma pessoa que
usou o Articulark e hoje não sente mais dor nenhuma. E isso acontece rapidamente, até porque nós somos o melhor tratamento ortopédico do Brasil, homologado pela Anvisa e Ministério da Saúde. Gente, nós atingimos a maior pontuação de produto de eficácia. O produto com maior eficácia em menos tempo. É o melhor tratamento de verdade. Se você tem dor no joelho, na coluna, dores pelo corpo, aquela inflamação crônica, se você não está conseguindo trabalhar, Andrei, a minha produtividade ela caiu. Depois de um tempo pra cá, tudo que eu faço, eu sinto dor, eu chego em casa cansado, eu não consigo aproveitar minha esposa, o meu marido, eu não consigo aproveitar os filhos, chega o final de semana, eu não consigo, não tenho energia pra poder passear. E aí eu pergunto pra você, até quando você vai ficar dessa maneira? Até quando você vai colocar outras coisas como prioridade ao invés da sua saúde? Até porque, gente, sem saúde nós não vivemos. Sem saúde ninguém consegue trabalhar, sem saúde ninguém consegue gastar o dinheiro que ganha, sem saúde ninguém consegue aproveitar. A vida fica muito mais difícil com dores. E aí, tem pessoas que procuram soluções na farmácia, comprando analgésicos, anti-inflamatório, e isso, gente, acaba não resolvendo. Por quê? O remédio de farmácia, o analgésico, ele é química pura. Ele funciona ali durante 2, 3 horas, o efeito acaba e a dor volta de novo. E aí sempre você comprando e a dor não passa definitivamente. Ela passa durante um período e aí volta novamente. Por quê? Porque o problema que está causando a sua dor não está sendo tratado. O desgaste, a inflamação, o osso batendo com o osso, o nervo atrofiado, isso não está sendo resolvido. O remédio ele simplesmente anestesia. Passou efeito, volta de novo. Tem outra coisa também. Quanto mais medicação você toma, menos efeito ela faz. É por isso que tem gente que compra um remédio, daqui 2 meses, já não funciona como antes. E aí você procura remédio maior, química maior, manda manipular, daqui a pouco você está gastando R$600 por mês de medicação. E gente, tem gente que toma mais de 10 comprimidos por dia. Se você está dessa maneira, sofrendo bastante, não consegue trabalhar, não consegue fazer as coisas de casa por conta da dor, você precisa tomar uma atitude. E eu vou te ajudar a tomar essa atitude agora. Você que tem artrite, você que tem artrose, osteopenia, osteoporose, fibromialgia, você que tem hernias de disco, bico de papagaio. Andrei, eu já fiz cirurgia e depois que eu operei eu fiquei pior do que estava. Andrei, eu faço tratamento com infiltração, eu faço esporte e eu não estou conseguindo fazer nada. Então presta atenção no que eu vou falar para você. São 2 cápsulas ao dia. Você vai tomar uma cápsula pela manhã, pode ser em jejum, e uma cápsula de noite antes de dormir. O que acontece? Durante o dia, a cápsula diurna, ela vai te dar a vitalidade, a energia, a força para o dia a dia, e a cápsula noturna, ela vai recuperar todo o seu corpo. Quando você deitar, nessa hora que ele vai lá na sua articulação, lá no joelho, lá na coluna, lá no quadril e faz toda a restauração. Quando você acordar no dia seguinte, você vai ver que você vai subir, descer a escada, abaixar, levantar, pegar peso, trabalhar, dirigir sem sofrer com dor nenhuma. Mas para isso, exige uma atitude da sua parte. Então você que está me ouvindo agora, que está sofrendo com dores, já separa um papel e caneta, porque hoje tem uma promoção incrível, é um desconto especial na data de hoje, então aproveita. É só você pegar o telefone e ligar para esse número aqui, ó, 0800 591 4391. 0800 591 4391. Vou repetir o telefone, a ligação é gratuita, você pode ligar agora, você vai ser atendido, recepcionado, muito bem atendido, vai ser tratado direto com um especialista em saúde que vai tirar todas as suas dúvidas e eu garanto pra você que na primeira semana de uso você vai ter um excelente resultado e você vai ser a próxima pessoa a contar o seu depoimento aqui com a gente também. Então aproveita e ligue agora. 0800 591 4391. 0800 591 4391. Interessante, gente, é que o Articulark hoje, ele reúne todas as propriedades que um ortopedista recomenda. Então, em um só produto, você vai ter altas doses de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal, o ácido hialurônico ortopédico. Pois é aquele mesmo que é utilizado nas infiltrações, nas injeções, você vai ter dentro do Articulark. É por isso que nós somos o melhor tratamento. Tá sofrendo com dor e a dor não passa? Ligue e peça o seu agora. 0800 591 4391. E para quem ligar agora, ainda vai ganhar de presente. Hoje eu vou começar com o Ora Pronobis. Vai de presente o Ora Pronobis Gold, aquele que é concentrado. Para quem tem diabetes, pressão alta, colesterol, é maravilhoso. Em seguida, vai de presente também nossas 2 pomadas massageadoras. São pomadas de fabricação própria, pomada diurna e a pomada noturna. Sempre passar uma de manhã e uma de noite. E a de noite, gente, ela esquenta. Ela tem até ácido hialurônico dentro da pomada. É coisa de primeira. E ainda recebe os 2 aparelhos de massagem profissional. Tudo isso eu entrego para você na porta de casa. E o melhor, o pagamento é só pro mês que vem. Dá tempo de você usar, melhorar, contar o seu depoimento e quando for pagar, pagar com felicidade. Então aproveita e liga 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo! Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. Você já deu um like? Já se inscreveu? Se ainda não fez, corre ali em cima e se inscreva rapidinho em nosso canal, por favor, porque nos ajuda bastante.
Depois de uma reunião com os parlamentares do partido desta quarta-feira, o PL declarou o apoio à candidatura de Davi Alcolumbre, do União Brasil pelo Amapá, para a presidência do Senado Federal. O partido tem a segunda maior bancada, com 14 senadores. É, sem dúvida alguma, um apoio muito importante para Alcolumbre. E, de acordo com o Rogério Marinho, líder do partido no Congresso Nacional, a sigla vai conversar com o Alcolumbre para definir os espaços que o PL vai ocupar e as agendas que serão implementadas. Pronto. O partido fechou o acordo, assim como o PT, que também disse que apoiaria Alcolumbre em troca da relatoria da Comissão de Orçamento. Ficou esquisito porque muita gente não concorda com esse apoio, como é o caso do senador do PL e astronauta Marcos Pontes. Ele confirmou a candidatura dele à presidência da Casa em desacordo com o PL. E para esclarecer essa questão é que nós vamos conversar agora com o próprio senador Marcos Pontes. Senador, seja muito bem-vindo ao nosso canal Mundial Telenotícias. E para a gente começar, explica por que o senhor decidiu se candidatar à presidência do Senado. Seja bem-vindo, senador. Olha, obrigado pela oportunidade. É importante ressaltar o seguinte, essa minha candidatura é uma candidatura independente, como eu desde o início anunciei, e é uma candidatura que vem do clamor, vamos chamar assim, da população. Eu tenho 11 milhões de eleitores, que é um número considerável, portanto, eu tenho que ouvir a população, ver o que eles esperam do Senado, da atitude do Senado. Então, eu resolvi colocar o meu nome como candidato à presidência do Senado justamente para atender esse clamor da população. E o fato do partido ter escolhido, eu estava lá na reunião, logicamente meu voto foi contrário, né, para ser coerente com a minha candidatura independente, mas eu estava na reunião, foi uma decisão do partido, no apoio ao Alcolumbre, eu respeito a decisão do partido, mas eu continuo com a minha candidatura, conversando com os parlamentares, né, para colocar a viabilidade disso. O resultado a gente vai ver depois, mas o fato é que a população tem que ter um representante da direita, né, colocando as suas ideias em prática dentro do Senado Federal. Agora, senador, a sua situação vai ficar muito difícil. Eu acredito que muita gente ficou feliz com a sua candidatura, porque o senhor representa uma seriedade e um compromisso com a dignidade. Isso é verdade. Agora, como é que o senhor vai ficar agora com o seu partido apoiando outro candidato? O senhor vai aceitar perder votos dentro da própria casa? Olha, isso faz parte do processo democrático, né? O partido tem uma escolha, os parlamentares têm uma escolha. Eu também, como um parlamentar, como um senador, eu tenho a minha prerrogativa de parlamentar em poder colocar a minha... Aliás, antes de ontem, eu estava até brincando lá com o Mourão e outros senadores, assim, pô, de repente vai ter 81 propostas aqui de presidência do Senado, mas o importante é que nós possamos expressar o que a gente acredita, né? Eu estou ali para isso, para representar a população, representar isso. Quem me conhece sabe que tudo que eu faço é de uma maneira muito séria, não é uma coisa de final de semana, isso aí tem que ser feito de uma maneira séria. Então eu vou conversar com os outros parlamentares agora, um a um, com calma, né? Como eu gosto de fazer, com respeito a cada um, as opiniões, né? Cada um tem a sua ideia do que fazer e como fazer, e eu trago essa possibilidade. Se for viável lá no final, ótimo. Se não for, ótimo também, porque pelo menos é importante marcar isso, que a população tem que ser ouvida. Esse é o ponto mais importante de tudo isso. E o PL reclamou que o senhor não avisou ninguém que sairia candidato à presidência do Senado e que, se tivesse avisado, os senadores teriam impedido o senhor de se candidatar. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? É uma candidatura independente, o nome já diz, né, o que isso significa. E se o PL, por exemplo, lançasse um outro candidato, né, eu certamente iria apoiar esse candidato, né, do partido. E, no caso, a escolha do PL em apoiar outro candidato é a escolha do próprio partido.
Então, eu continuo com a minha ideia como uma candidatura independente e vamos ver, como, à medida que vamos prosseguir isso aí, nessas conversas até o final do ano, como que isso vai resultar. Obviamente, eu também falei com o Valdemar antes, que é o presidente do partido, né, a respeito dessa possibilidade. Ele até me falou assim, olha, você vai ficar frustrado. Eu falei assim, olha, eu prefiro ficar frustrado com as outras pessoas do que decepcionado comigo mesmo, com os meus, a minha consciência, né, e o meu dever de fazer alguma coisa. É interessante que o senhor mostra que realmente tem uma independência do partido, né? O PL fechou esse acordo com Davi Alcolumbre para evitar isolamento e compor com o Centrão. O senhor não acha isso perigoso? Não. Eu acho o seguinte, cada um tem a sua escolha, né? Eu sempre defendo, eu estou aqui para defender os valores, eu estou no Partido Liberal para defender os valores que nós somos alinhados, ou seja, estou aqui para defender uma democracia verdadeira, defender a liberdade de opinião, liberdade de expressão, liberdade de religião, liberdade de imprensa, de manifestação. O Brasil precisa desse tipo de atitude. Estou aqui para defender a família, ou seja, nós temos alinhamentos e por isso que eu estou no partido. Nesse caso, é uma escolha diferente. Ele escolheu uma estratégia, eu escolhi outra. Eu espero que sempre com a mesma finalidade, defender esses valores. Portanto, não há um desalinhamento ou um conflito, né? Existem simplesmente maneiras diferentes de atingir o mesmo objetivo. Senador, agora o seu partido tem uma bancada muito forte dentro do Senado e representa muitos votos. Se todos os senadores, né, estiverem de acordo com o que foi recomendado pelo PL, o senhor provavelmente estará com problemas, porque muitos dos votos do seu partido não irão para o senhor. O senhor não acha que a sua candidatura já arranca prejudicada? Olha, quando a gente parte para um tipo de uma missão como essa, você tem situações que são aliadas, vamos dizer, contigo, que elas vão te ajudar, e tem obstáculos, dificuldades. Isso é normal. Minha vida inteira eu trabalhei dessa forma. Eu trabalhei com muitas dificuldades, desde sair lá de trás, da periferia de Bauru, para ser piloto. O pessoal falava, isso é impossível para filho de pobre, só para filho de rico. Né? E não só fui piloto, mas fui piloto de caça, piloto de testes da Força Aérea, engenheiro do ITA, depois muitas outras coisas, astronauta, engenheiro na NASA, 20 anos trabalhando, ou seja, muita coisa foi feita que o pessoal achava que era impossível que fosse feita. Eu seria, como eu falei no meu discurso, tipo de um vencedor improvável, né, na vida. E por que não? Eu acho que o Brasil tem que começar a acreditar nas coisas. A gente não pode ter aquela síndrome de cachorro vira-lata, né, que a gente costuma ouvir por aí, de falar assim, isso aí não vai ser possível, então eu vou desistir, eu não vou conseguir, então eu vou desistir. Isso aí, a gente tem que ter uma mentalidade positiva. E quando eu falo positivo, estou falando positivo nos dois sentidos. Acreditar que uma vitória é possível e, mais do que isso, né, acreditar também que tudo isso tem que ser feito pelo país. A gente tem que trazer. Às vezes o pessoal fala assim, você tem um coração muito bom, né? Não é uma coisa muito típica esse tipo de atitude, né, para um político. Eu falo, sim, mas a gente tem que ter exatamente isso. Se isso significa ter integridade, ter ética e poder trabalhar no sentido das coisas que você acredita, 100%. Eu tenho um coração muito puro, muito, muito bom mesmo. E a gente tem que fazer isso aí. Isso é o que eu acredito, né? Então, eu não sou aquela pessoa de criar conflito. Eu levanto muito a questão de respeito, de harmonia. Então, com o partido, da mesma forma. Eu respeito as posições do partido, né? E nós temos também, em troca, que ser respeitados na sua posição. Eu acho que é assim que se convive, principalmente dentro de uma casa onde se preserva a democracia, né, o contraditório. Tudo isso é possível de ser feito. E eu estou sempre trabalhando junto com o partido para os objetivos que nós colocamos para o partido como um todo. Sem querer atravessar nada, sem querer atrapalhar ninguém, mas fazendo de forma que o povo, que no final das contas é quem manda e tem que mandar em tudo isso, seja atendido. Senador, é muito interessante ouvir o senhor falar dessas coisas e desta maneira. É bem animador. Eu acredito que tem muita gente feliz mesmo por o senhor ter tomado essa decisão. O senhor se mostra uma pessoa determinada e isso é muito importante. Mas o senhor não acha que eles podem tentar convencer o senhor a desistir dessa candidatura de agora em diante? É importante que o senhor não desista,
porque tem muita gente agora apostando no senhor. Mas o senhor acredita que eles poderão fazer essa pressão para que o senhor desista, uma vez que o ex-presidente Bolsonaro reclamou da sua candidatura ainda ontem, logo depois da reunião com os representantes do PL? Olha, isso é o mais provável. Lembra que eu sou um engenheiro, eu trabalho, o pessoal às vezes fala assim, pô, você não demonstra muita emoção, porque eu aprendi a minha vida toda, imagina como piloto de testes, como astronauta, numa situação de fogo, de emergência, você não tem que dar ouvido, vamos dizer assim, à emoção, você tem que trabalhar com a lógica e o bom senso. Então, o mais provável certamente é isso. E olha, o que eu digo para você é o seguinte, eu tenho que ouvir a todos os estudantes. Se de repente eles conseguirem me demonstrar que a estratégia escolhida ela é infalível, ou seja, que ela tenha uma probabilidade de acerto, uma probabilidade de sucesso muito alta, de repente eu posso convergir ali, não é? A gente nunca pode ser fechado a nenhuma ideia. É importante sempre ouvir as ideias, mas eu ainda não fui convencido de que essa é a melhor estratégia. E eu vou trabalhar com os outros parlamentares, ver ali a viabilidade em termos de votos disso, e de repente esse número de voto, isso é o que eu costumo falar, eu falei, aliás, isso aí durante o meu discurso ali, que aconteceu exatamente quando o presidente Bolsonaro estava lá, né? Você vê, eu não sabia que ele iria para lá, umas coincidências meio estranhas, mas eu falei assim, o número de votos que eu tiver, ou não, isso significa a consciência, né, do Senado com relação a ouvir o povo, né, o que o povo está falando. Dentro disso, isso sempre vai ser a favor e com o cheque de que isso vai ser muito bom para a população brasileira. Eu não sou um político de carreira, como se pode chamar assim, eu estou ali para cumprir uma missão, eu vou continuar a cumprir essa missão. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas, como dizia meu pai, a maneira mais rápida de você conseguir desagradar todo mundo é você ficar tentando agradar um ou outro. Faça aquilo que você acredita, mantenha os seus valores, discuta, trabalhe com harmonia, com respeito, né? Ouça as outras pessoas, você pode mudar até onde aquilo não fira os seus valores. Então, isso é o que eu acredito, né? É isso que eu faço a minha vida inteira, e eu acho que isso aí é o que a população brasileira devia ter como maneira de trabalhar em forma geral. Senador, agora para a gente encerrar essa parte, o senhor poderia dizer que acordo foi esse, para esclarecer melhor para a nossa audiência, porque tem muita gente perguntando que acordo foi esse que o PL acabou se juntando com o PT para apoiar Davi Alcolumbre. O que tem nessa caixa de Pandora, senador? Isso eu vou descobrir ao longo dessas conversas agora com o partido, porque durante aquela reunião, a única coisa que foi tratada é que haveria esse apoiamento, né, ao Davi Alcolumbre, né, e sem muitos detalhes com relação a isso. Então, agora a gente vai acompanhar o desenrolar das coisas ali durante a reunião, como eu falei, houve vamos colocar como uma votação, né, se ou não essa estratégia. Então, foram contra eu e o senador Magno Malta, e o restante apoiou, então é uma democracia, escolha do partido em fazer isso. Agora a gente precisa ver os detalhes. À medida que a gente vê esses detalhes, a gente vê a viabilidade ou, vamos dizer assim, a eliminação de riscos dessa estratégia, então pode ser até que eu convirja lá na frente. Mas por enquanto eu tenho que realmente ter isso aí muito bem demonstrado agora, eu mantenho a minha candidatura enquanto isso. Tá certo. Agora, senador, para encerrar, uma pergunta que não tem absolutamente nada a ver com tudo isso que nós estamos conversando, com política. O senhor disse, o senhor é engenheiro, aeronáutico, esteve na NASA por muito tempo, foi para o espaço. Como é que o senhor vê o que está circulando agora dentro dos Estados Unidos de que a NASA vai divulgar no dia 13 de novembro a existência de vida inteligente extraterrestre? Eles sempre dizem isso e a coisa nunca vai para frente. Mas agora parece que estamos chegando a uma linhazinha de verdade em tudo isso. É ou não é? O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Olha, brincadeira aqui, mas se eu te contar isso aqui, a gente não pode... O que acontece? Olha, a NASA,
Vamos começar lá atrás, né? Antes da NASA, antes de entrar especificamente na NASA. Da década de 70, existe uma equação, né, chamada equação de Drake. Essa equação, ela é uma equação probabilística que aponta para a existência de vida fora da Terra, né? Exobiologia, como a gente costuma dizer na NASA. Na NASA tem um departamento para isso. Isso pode ser uma bactéria, isso pode ser uma civilização muito mais inteligente que a nossa e assim por diante. Se a gente considerar a idade do universo, praticamente 14 bilhões de anos, a idade do nosso sistema solar, praticamente 4,5 bilhões. E o nosso tempo de existência aqui nesse planeta como seres humanos que nós somos agora, nessa configuração, nosso tempo é ridiculamente pequeno perante esse tempo todo do universo. Ou seja, e além do mais, a extensão do universo. A probabilidade é praticamente 100% de vida fora da Terra, utilizando essa equação. É lógico que a procura que nós temos é uma procura que tem que ser feita de uma forma muito ampla. Por que eu digo ampla? Porque se você for procurar aí pelo universo com os nossos sensores algo semelhante a gente, provavelmente vai ser meio difícil de encontrar, porque as condições em planetas diferentes vão criar seres diferentes, né, ou criaturas diferentes. Existe uma expectativa muito grande com relação a Marte, por exemplo, né, de se encontrar um vestígio de vida, ou mesmo vida ainda, talvez no subterrâneo. Isso é uma das razões da procura. Também numa lua de Júpiter, né, que é Europa. Então, a probabilidade é alta. Às vezes o pessoal pergunta, mas eles estão vindo aqui para a Terra? Bom, aí a probabilidade cai bastante, porque para se encontrar esse planetinha, essas pontinhas azul no meio de todo esse universo, é uma coisa difícil de se fazer. E também para viajar de lá para cá. Dito tudo isso aí, eu vou esperar essa divulgação da NASA também, né? Eu não sei exatamente da onde está saindo isso aí, tem muita teoria de conspiração por trás, mas eu espero que a gente encontre. Tinha uma frase do Arthur Clarke, que é interessante, ele diz assim, olha, existem duas possibilidades. Uma é que nós estamos sozinhos no universo. Duas é que nós não estamos sozinhos no universo. As duas são igualmente aterrorizantes. Então, vamos ver para que lado a gente vai nessa equação aí como um todo. Olha só, eu toquei nesse assunto porque em 1968, com Orson Welles, quando ele veio com aquela novela de A Guerra dos Mundos, houve pânico geral, né, em Nova York, muita gente se matou por causa disso. E olha só como é que a coisa está banalizada hoje. Até em a gente tocar nesse assunto, né, as pessoas podem até dar risadas, mas é muito sério. É muito sério. É sério. E existe, sim, a grande possibilidade de que tudo isso aconteça exatamente do jeito que nós estamos conversando. E o senhor é astronauta, o senhor já viu coisas aqui que já deu para perceber que o senhor sabe de muito mais e que não pode falar abertamente. Mas um dia eu quero convidá-lo para vir até aqui, até mesmo se houver realmente esse anúncio, que o senhor venha até os nossos estúdios para falar sobre essas coisas, né? Que a gente vai aprofundar nisso aí, que é um assunto que eu sei que o senhor gosta bastante. Senador Marcos Pontes, muitíssimo obrigado por sua participação aqui conosco no programa de hoje e, por favor, volte sempre e não desista, hein? Continue sendo aí, né, determinado com as suas coisas. Obrigado, viu, senador? Obrigado a todos, para todos os brasileiros que estão nos ouvindo. Contem comigo, sempre. Eu estou aqui para defendê-los no Senado, para defender a nossa liberdade, a nossa democracia o tempo todo. Então, contem comigo, confiem, porque nós vamos vencer essas batalhas como um todo. Obrigado. Tá certo, tchau. E a situação ficou apertada para o PL do ex-presidente Bolsonaro, que busca uma maior representatividade dentro da mesa diretora do Senado. Decidiu apoiar Davi Alcolumbre, mas tem uma pedra no meio do caminho, chamada senador Marcos Pontes, que também decidiu sair candidato à presidência. Ele bateu um papo com a gente bem legal no segundo bloco desse programa. E agora nós vamos analisar o que o senador disse com o nosso professor Marcos Pisolato. Tudo bem, Pisolato? Como é que você analisa esse desconforto danado dentro do PL? Pode entrar água aí, não pode? Seja bem-vindo. Olá, Paulo, obrigado, tudo bem? Umas saudações à nossa audiência, como sempre.
Olha, a gente já vem anunciando faz um tempo que o PL já não é aquele PL. Eu sempre gosto de lembrar a nossa audiência para fazer essa dissociação, porque o PL está muito associado ao presidente Bolsonaro, mas a gente tem que aprender, já devia ter aprendido há algum tempo, a fazer essa dissociação. O Bolsonaro é uma coisa, o PL é outra, porque a gente tem visto essas fissuras, essas rachaduras, essa é só mais uma. Mas eu gostei muito da fala do Marcos Pontes, já esperava, inclusive, por esse tipo de fala, porque o Marcos Pontes sempre foi um senador muito sensato, aliás, uma pessoa muito sensata, muito antes de se tornar senador. Nas entrevistas que ele dava, eu já acompanhava, ele demonstrava essa sensatez. E aqui eu aproveito para você, para a nossa audiência perceber o que nós vimos nessa fala do senador é justamente as duas metades da nossa política nacional. Existe uma parte da política partidária que pensa em poder, e aqui essa pecha ao próprio Costa Neto do PL, ele está preocupado com poder. Então seria uma primeira política partidária que é capaz de sacrificar os princípios. E aí, se a nossa audiência voltar aí mais tarde na fala do Marcos Pontes, vai ver que ele falou várias vezes em princípios, valores. São as duas políticas brasileiras. Você sacrifica a si mesmo, inclusive em nome dos seus princípios. Como ele mesmo falou, ele tem 11 milhões de eleitores. Se nós fôssemos, de fato, uma democracia representativa, ele tem que representar os seus eleitores. E são 11 milhões de eleitores, é uma parcela significativa da população que escolheu ele para senador. Um homem com princípios. Então ele está sacrificando, inclusive, o próprio partido, que para alguns pode ser uma verdadeira heresia. Como assim sacrificar o partido? Mas veja, são as duas políticas nacionais. Você sacrifica o princípio ou você sacrifica o partido? Quando o Bolsonaro se elegeu lá atrás, a maior parte das pessoas que votou nele não votou por conta dos princípios, ou seja, defender a política que fosse transparente, uma política que não fosse mais de coalizão. Essa é a primeira análise que a gente faz, porque se a gente fizer uma matemática simples para a eleição do Alcolumbre, a gente já pode até considerar ele virtualmente eleito. Porque se pegar os partidos que já estão coligados a ele, que é o PP, o PSB, o PDT, ele já tem 21 dos 41 votos necessários para votar. Se o PSD do Pacheco declarar apoio, ele já chega bem pertinho, põe os votos do PT e já vai lá para 40 e poucos votos, ultrapassa os necessários 41. Nem precisaria dos votos do PL. Então, se Costa Neto pressiona para que o PL entregue os seus votos, claro, não deve ter aí os 14 votos, o Marcos Pontes, se levar até o fim sua candidatura, não vai votar no Alcolumbre. Então não deve ter os 14 votos do PL aí. Mas não precisaria dos 14 senadores do PL para a eleição do Alcolumbre. Ele já seria considerado virtualmente eleito. Por que o PL faz isso? O próprio senador diz que vai investigar, porque a gente fica pensando que tipo de moeda de troca o PL pode tirar dessa eleição. Nós vamos confiar no Alcolumbre, aqui lembrando que o Alcolumbre foi presidente da casa já na época do Bolsonaro e era apoiador dele. Assim que o PT chegou ao poder, mudou de casaco muito rapidamente, né? Então a gente pode esperar para o futuro um Alcolumbre da mesma maneira. E aqui, infelizmente, né, para aqueles mais empolgados que sonham com impeachments, pode esquecer, né? Com a vitória do Alcolumbre a gente vai ver mais um tranca-pauta. Não vejo essas pautas de impeachment, seja de STF, no caso do Senado, ou mesmo lá na Câmara dos Deputados para um provável impeachment ou possível impeachment de presidência da República. É uma pena, porque a gente sente aquela frustração de ter apoiado um partido que parecia seguir princípios e o que a gente tem visto ultimamente é seguir o poder, é seguir Maquiavel ao invés de seguir São Tomás de Aquino, né? Como a gente disse aqui, realmente ainda está muito obscuro isso, mas o objetivo é ter maior representação dentro da mesa diretora, né? Ou seja, poder indicar alguma a relatoria, a presidência de alguma comissão e por aí vai. Mas até que ponto isso é interessante? Mas é um jogo político, está ali dentro, né? Está ali dentro. Só que nós temos um tempo ainda aí, né, entre Rogério Marinho, que foi o candidato do PL no passado e perdeu para o Rodrigo Pacheco, e Marcos Pontes, eu acredito que agora o partido estaria melhor com Marcos Pontes do que foi com Rogério Marinho. Rogério Marinho é um articulador, coisa e tal, mas eu acho que do ponto de vista, né, de apelo popular, eleitoral, eu digo, né, do eleitor, o Marcos Pontes realmente representa uma força maior. O problema é que ele diz que vai investigar, vai tentar conversar, né, continuar nessa candidatura independente dele e vai tentar reverter esses votos, né, desse apoio.
Isso é bem interessante, porque se o acordo já está fechado, será que ele consegue fazer isso? E uma vez tentando, tem até apenas fevereiro, né? Porque no dia 5 de fevereiro é a eleição, né, para a diretoria da mesa do Senado. Será que ele consegue reverter isso em tão pouco tempo, o Pisolato? Eu não sei, eu acho que a força do Costa Neto e dos demais senadores vão pressionar ele para que ele, como ele mesmo falou, se o convencerem, ele converge. O que, aliás, mais uma vez denota um homem sensato e equilibrado, que a gente precisaria muito no Senado. A gente não está afirmando que o Marcos Pontes é incapaz de uma política que seja partidária, de coalizão. Ele é muito capaz, ele é mais capaz que os outros, porque ele tem as duas melhores coisas que a gente poderia exigir de um político, a sensatez e a capacidade de ouvir, como ele mesmo disse, se alguém me convencer que essa moeda de troca que o partido vai receber é tão boa assim, eu sou capaz de convergir ao partido. Sacrifica uma parte dos princípios. Eu sei que às vezes a nossa audiência fica um pouco temerosa de falar assim, mas sacrificar princípios, mas isso é política partidária, gente. A gente, para chegar a pensar numa política que não sacrifique princípios, a gente teria que fazer uma reforma política no Brasil gigantesca, imensa. E sem contar uma reforma das mentalidades nacionais também, que eu não vejo como isso possa ser feito a curto prazo, já que a eleição é agora. Então, veja, a gente poderia pensar, e eu espero que no futuro ele apareça no teu programa novamente, Paulo, para dizer, olha, eu achei lá a moeda de troca, era só uma moedinha bem pequenininha, não valia a pena convergir, porque eu torço pelo Marcos Pontes. Mesmo que ele perca, demonstra uma rigidez de princípios que a gente precisa em vida política, como ele também mencionou. Agora, se for um baú de tesouro enorme, como por exemplo, sei lá, vamos negociar aí a questão da anistia do 8 de janeiro, quem sabe a elegibilidade do Bolsonaro, eu acho muito difícil, né? Porque você está se aliando a pessoas que não querem isso. Então tem que ser uma moeda, eu acho muito pouco, né, Paulo? Você dizer assim, não, vamos apoiar apenas para ganhar algumas cadeiras ali na bancada da presidência. É muito pouco para um partido como o PL, que é a segunda maior bancada no Senado. Eu acho que o PL talvez esteja mergulhando, e aqui reforço, quando eu falo PL, nossa audiência lembra que eu estou muito mais me referindo ao partido do que ao próprio Bolsonaro. O Bolsonaro está tendo que ceder, eu tenho certeza que ele está tendo que ceder. A gente viu aqui em Curitiba aconteceu isso, ele foi obrigado a apoiar o Pimentel, que venceu as eleições, mas ele demonstrou a simpatia pelo Grêmio. Em São Paulo, a gente viu isso várias vezes. A gente tem que aprender a começar a enxergar o PL separado do Bolsonaro. O Bolsonaro está tentando fazer um jogo que envolve princípios que são dele, que são das pessoas que votaram nele, e eu tenho o PL, que eu acredito que seja muito mais o Valdemar da Costa Neto que o próprio Bolsonaro. O que nós temos aí, de repente, é um jogo de ambições. Vamos ver com a proximidade das eleições de 2026 como é que isso vai acontecer. Se isso vai divergir ou se isso vai convergir. Porque Valdemar da Costa Neto é realmente uma pessoa, um político extremamente ambicioso. Ele diz que é o presidente do partido, que trata da parte administrativa do partido, e Bolsonaro da parte política. Mas nós sabemos que não é bem assim. O que ele decide por baixo, ele vai e impõe, e Bolsonaro agora no momento que está, fica difícil, de repente, de sair, como já ameaçou em sair, e montar, de repente, o próprio partido, porque você já tem uma bancada, né, extremamente grande dentro do Congresso Nacional, tanto de deputados quanto senadores, que é um asset político, né? É um ativo político ali que, de repente, você não pode abrir mão disso aí, agora, num momento como esse, tão próximo, né, das eleições majoritárias. Mas vamos ver como é que isso vai caminhar. Você falou uma coisa muito séria, muito bonita, e é verdade, né? Nós tentamos, e não podemos até, posso dizer assim, confundir as coisas PL com ex-presidente Jair Bolsonaro. São duas pessoas, né, diferentes, mas, como já dizia o Leonel Brizola, o presidente Bolsonaro pode estar sendo obrigado a engolir um sapo barbudo. Lembra disso? Quando ele falava isso? Então tá, aí fica difícil de digerir isso, né? Mas, Pisolato, em outra casa, a coisa começou a ficar ruim também para o deputado Gustavo Gayer, do PL de Goiás. Estamos falando, obviamente, lá na Câmara dos Deputados. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para aceitar a queixa-crime movida pelo senador Vanderlan Cardoso, da onde? Do PSD de Goiás, que foi contra ele. A ação acusa o deputado de calúnia, difamação e injúria, e caso a decisão seja confirmada até o encerramento do julgamento nesta sexta-feira,
o deputado se tornará réu no processo. O relator é o ministro Alexandre de Moraes, que já votou pelo recebimento da denúncia. Ele aceitou a denúncia com o apoio dos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia até agora. O julgamento está acontecendo no plenário virtual e até o fim do prazo, outros ministros ainda podem mudar os seus votos ou pedir vista. Pisolato, o que você acha dessa denúncia contra o deputado? Ainda mais partindo de um parlamentar do PSD, que teve campanha contra, né, os 55, você lembra muito bem disso, iniciada justamente por Gustavo Gaia. Ou seja, me parece mais aquela expressão, né, que a vingança é um prato frio, né, que a gente come pelas beiradas. O que você acha? Perfeito, o que você falou é um critério de vingança mesmo. A gente já abandonou justiça faz tempo, a gente vive fazendo profecias no teu programa que infelizmente tem se realizado. Vamos fazer mais uma, né? Eu já sei até que vai dar isso aí, o Gaia vai ser condenado, até porque aquele ministro que a gente não pode mencionar o nome, né? Aquele que não tem cabelos, ele praticamente já declarou seu voto, né? Porque quando foi dizer se ia aceitar ou não aceitar o processo, ele falou, abre aspas, as declarações do Gustavo Gaia não estão protegidas pela imunidade parlamentar. Então ele já declarou seu voto, ou seja, ele vai ser condenado antecipadamente, sem processo, a gente já está deduzindo que vai haver uma condenação. E é preciso lembrar que isso é só mais uma pedrinha ou mais uma lâmina na guilhotina do Gustavo Gaia, né? Porque dia 25 passado, dia 25 de outubro, houve lá o caso da Polícia Federal estranho pra caramba, né, envolvendo verbas parlamentares antes que o Gaia fosse parlamentar para financiar o 8 de janeiro. A Polícia Federal foi até lá fazer busca e apreensão. Eu acredito que o Gaia seja justamente o parlamentar da vez. Esse ministro ele tem essa pecha vingativa, já fez isso com o Daniel Silveira, fez isso com o Felipe Martins. Agora acredito que o Gustavo Gaia seja a bola da vez, o persecutório da vez. É ele que é o sujeito que vai ser perseguido. Resta saber se quando sair essa condenação, que eu já estou antecipando que o Gustavo Gaia vai ser condenado por injúria, calúnia e difamação, se a lei brasileira vai ser aplicada, ou seja, uma multa ou coisa parecida, ou se vai ser estilo Monark, né, naquele caso do ministro Flávio Dino, em que houve aí punição de prisão de 1 ano e 1 mês. Claro, o Monark não vai ser preso porque está morando nos Estados Unidos. Mas você consegue imaginar um parlamentar parlando, sendo condenado por injúria, violando mais uma vez o artigo 53 da Constituição, não precisa nem a gente ficar repetindo, porque a lei positiva brasileira nesse artigo 53 é muito clara, está lá a famosa palavra quaisquer, está lá, está muito claro, a palavra é quaisquer, então quaisquer não admite nenhum tipo de interpretação. Mas o ministro já disse que, basicamente, ele definiu o seu voto futuro, que isso não está coberto pela imunidade parlamentar, então ele decidiu, interpretativamente, fora da lei brasileira, fora do artigo 53, que aquilo que um deputado fala, e convenhamos, né? Ele está mandando uma mensagem em muito alto tom aos demais deputados e parlamentares. Porque o que o deputado fez foi basicamente com palavras que não deveriam ter sido utilizadas, de repente, para civilidade, não estou falando de crime, estou falando de civilidade, né? Mas ele usou algumas palavras que talvez não devesse usar. Ele falou basicamente o quê? As pessoas lá na eleição para o Senado, para a presidência do Senado em 2022, eles trocaram os votos deles em troca de algum tipo de benefício político. Ora, se um parlamentar não pode fazer a denúncia desse tipo de ação política tão comum no Brasil, bom, então aí a gente não vai nem ficar mais sabendo. Veja, a gente acabou de discutir o que o PL vai ganhar em troca desse apoio ao Alcolumbre. Então, se for isso, um partidário do PL, por exemplo, o Marcos Pontes, que eu tenho certeza, com toda a sua fineza, jamais usaria um vocabulário de baixo calão. Mas ele não poderia questionar, por exemplo, olha, fulano do senador do PL votou no Alcolumbre em troca de tal coisa. Ele não poderia falar, porque foi exatamente isso que o Gaia fez. Mas a gente vê aí exatamente isso, uma perseguição à bola da vez, ao sujeito da vez, na vingança daquele ministro. E, claro, mais uma vez a violação constitucional lá do artigo 53, que dá ao parlamentar esse direito de quaisquer falas que ele possa fazer sejam protegidas pela imunidade parlamentar. O curioso é que muito se fala que extrapola a imunidade, o direito. Onde é que está escrito isso? Né? Até mesmo para que o parlamentar possa saber até onde ele pode ir ou não, porque isso é novidade. Será que estava escrito em letras minúsculas na Constituição, como se fosse um contrato, e os parlamentares ainda não viram?
há que se investigar onde é que está escrito, porque senão passa a ser uma questão inteiramente subjetiva, como você falou, interpretativa, mas interpretativa da onde? É preciso saber, até mesmo para que todos os outros, não só os parlamentares, mas o cidadão comum, também não cometa, né, o mesmo problema. E um crime, né, uma ação de menor teor criminal como essa, que é uma difamação e calúnia, ela não é passível de prisão por um parlamentar, né? No máximo aí uma multa, serviços prestados à sociedade, mas ainda dentro disso, de acordo com o artigo 53, já é uma coisa esquisita, né, de se observar sendo aplicada. E aí, como é que vai ficar essa situação? Então, realmente é uma coisa preocupante. Nós precisamos saber aonde, né, está escrito que você não pode ir além. Onde é que está esse limite? Precisamos conhecer. Isso é até um apelo, né, que a gente faz para a gente conhecer, para que ninguém incorra no mesmo erro, né? E essa guerra, Pisolato, fala, que daqui a pouco eu ia te falar um negócio. Pode até deixar aí a gente abandona. Aí. Não, quando a gente abandona o direito positivo, Paulo, aí vale tudo, é terra sem lei, na verdade. E os nossos ministros da Corte Máxima do Brasil já demonstraram, pelo menos em grande maioria, nos vários votos que eles já fizeram, posso dizer que pelo menos 9 deles, dos 11, são partidários, porque eu já vi declarações, e até alguns artigos e palestras que eles deram, em que eles se declaram apoiadores dessa ideia do direito dinâmico, que é uma coisa até relativamente antiga, coisa lá dos anos 80 e 90, seria o juiz interpretando. O direito positivo seria menor, o que está no papel, o que está escrito seria menor. Então essa palavra quaisquer, que está lá no artigo 53, ela não significa necessariamente quaisquer, porque o juiz vai interpretar a seu bel prazer. O direito positivo surgiu, e ele surgiu há muito tempo, né? A gente pode retornar lá na lei das 12 tábuas romanas antes de Cristo para entender que a lei tinha que estar escrita para evitar justamente que aqueles que têm algum tipo de privilégio ou ideologia ou paixão ou partido criassem leis ao seu bel prazer para punir os inimigos e beneficiar os amigos. E o que a gente está vendo hoje, infelizmente, esse direito interpretativo, ele tem um lado, essa balança está adulterada, ela está violada, ela tem entendido por um lado. E eu temo até, não gosto de fazer profecia catastrófica, mas eu temo até que Geyer possa vir a ser caçado, porque a gente não vive mais numa terra da lei positiva, a gente vive numa terra sem lei. Disso? Eu não duvido mais nada, Paulo. Eu acho que não. Mas eu não duvido mais nada que chegue num ponto em que eles comecem a cortar cabeças para poder eliminar os inimigos. Pode até ser a intenção, mas, de novo, é uma ação de menor teor criminal, ou seja, isso é nada. Isso é nada. Agora é o seguinte, essa guerra entre os poderes, Pisolato, parece que não vai acabar tão cedo mesmo, viu? Porque o ministro Flávio Dino quer saber agora sobre o destino das emendas parlamentares, principalmente as conhecidas como PIX. Agora não, né? Já tem um tempo que ele está batendo nisso. E atendeu a um pedido do Executivo para estender o prazo da CGU, que é a Controladoria Geral da União, para que envie ao Supremo informações sobre emendas de qualquer modalidade cujos beneficiários foram ONGs. A nova data é 11 de novembro e o ministro pediu à CGU que, dentro de 90 dias desde a decisão, realizasse a auditoria de todos os repasses de emendas de congressistas em benefício de ONGs e entidades do terceiro setor realizados de 2020 a 2024. Pisolato, o ministro sabe o que está falando, não é verdade? Porque ele foi senador e também distribuiu emendas durante o mandato dele, por muito tempo. Com isso, sabendo do caminho a percorrer, ele coloca uma faca na garganta dos parlamentares. Não é isso? Olha, se não fosse o ministro Dino, com sua história pregressa, aquele homem que disse se sentir orgulhoso em ser comunista, mas que gosta dos prazeres do capitalismo, como a gente bem sabe. Olha, se não fosse ele, eu poderia dizer, concordo com todos os pontos dos requerimentos dele à Controladoria Geral. 1%, apenas 1% dessas emendas parlamentares, os antigos orçamentos secretos, que na verdade continuam para lá de secretos, né? Porque se apenas 1% deles tem o destino esclarecido,
Mas eu sinto que isso aí pode ser duas coisas. Uma é um ressentimento, porque a gente sabe que os municípios que mais receberam PIX, mais emendas parlamentares, mais reelegeram prefeitos. A estatística estava lá em perto de 90% dos municípios que mais receberam PIX garantiram reeleição. Então, as bases, como a gente bem sabe, né, o PT perdeu bastante prefeitura, então tem um ressentimento aí. Mas como esse processo todo de tentar barrar as emendas parlamentares começou antes da eleição, também temos que colocar na equação que pode ter sido uma estratégia para tentar deter essas reeleições, para tentar fazer com que o PT tivesse mais casas, mais vereança e mais prefeitos nos municípios. Então tem várias abordagens. Tudo menos acreditar que o ministro está tentando ser honesto com o dinheiro público, porque, como você bem disse, ele também se beneficiou dessas emendas parlamentares enquanto era parlamentar. E a gente está falando só em 2024 de mais ou menos 8,2 bilhões em emendas parlamentares, só dessas impositivas que inclui aí o PIX. Gente, claro, é óbvio que isso precisa ser moralizado, não deveria nem existir, isso é uma excrescência, é imoral. Por mais que seja legal, é aquele nosso problema de sempre, né? Quando a gente discute lei e justiça, a gente fica sempre numa fronteira, numa lâmina bastante afiada. Sim, está na lei, então temos que cumprir a lei. Tá, mas se a lei for imoral, ela não pode ser cumprida. É só lembrar do exemplo fatídico, horrível, do caso do nazismo alemão. Tudo aquilo que Hitler fez com os judeus estava na lei, e eram leis imorais. As emendas parlamentares são legais, mas elas são imorais, é o festival do dinheiro público, a gente não sabe para onde esse dinheiro está indo. E com a nossa história pregressa, é muito difícil acreditar que os nossos parlamentares estão determinados a levar esses dinheiros para onde deveria ir. Saúde, educação, a gente sabe que isso não está acontecendo. Paulo, vou fazer mais uma profecia. Quando tudo isso passar, quando essa nuvem preta sair de cima da cabeça do brasileiro, a gente vai ouvir as mesmas histórias que a gente ouviu lá atrás, quando a Operação Lava Jato começou a declarar o que estava acontecendo, quando aqueles PowerPoints começaram a aparecer, aqueles pendrives começaram a aparecer. Infelizmente, a gente está sentindo esse cheiro, essa cor, essas orelhinhas da corrupção. E aí não tem, se todas as partes do bicho são o bicho, é o bicho. A corrupção é óbvio que está presente nas emendas PIX. Então, excetuando o caso de ser o ministro Dino fazendo essa discursiva toda, quando na verdade a gente sabe que é ou ressentimento ou tentativa de barrar uma vitória dos partidos de oposição, eu acredito que deveria ser feito mesmo uma moralização das emendas PIX que nem deveriam existir, a bem da verdade. Já que você falou em Lava Jato, eu vou te aconselhar uma coisa. Esqueça esse nome, tá? Isso nunca existiu. Nunca houve Lava Jato, nunca houve condenação, nunca houve corrupção, nada. Acabou. Que maravilha, Lava Jato, né? foi um sonho que você teve, um pesadelo, acordou, tá? E você caiu agora na realidade. A Lava Jato nunca existiu e nós vamos falar sobre isso. Que maravilha. Nesse programa agora que nós vamos colocar na sexta-feira, ao meio-dia, nós temos um complemento do que nós fazemos aqui e a gente vai tocar nesse assunto. Mas agora, Pizzolato, vamos falar um pouquinho mais do internacional. O presidente Nicolás Maduro endureceu o tom com o governo brasileiro e ameaçou tomar as medidas necessárias contra o Brasil após o veto à Venezuela no BRICS e as recentes manifestações de Celso Amorim. A declaração foi publicada nesta quarta-feira, 30 de outubro, pelo Ministério das Relações Exteriores venezuelano. Maduro também chamou de volta o seu embaixador em Brasília para esclarecimentos e até um possível rompimento das relações diplomáticas com o Brasil. O Maduro não precisa mais de Lula, né, Pizzolato? Ele conseguiu se unir a Putin e a Xi Jinping. Qual é a sua avaliação dessa história? Vamos lembrar a nossa audiência dessa pequena novela da esquerda latino-americana, né? Eu sempre gosto de lembrar que há muitos anos atrás, quando a gente falava da existência do Foro de São Paulo, a gente era chamado de teórico da conspiração. A gente sabe que hoje é uma existência real, mas que está aí com um racha severo. Lembrando sempre que é uma criação do Lula 1, né, e do Fidel Castro, a Foro de São Paulo. E hoje nós vimos aí as histórias que o Brasil está pensando em enviar dinheiro para tentar salvar o Cuba da escuridão total. Mas no caso dessa historieta das eleições, o Brasil teve aquele momento logo após o 28 de julho das eleições, que foram claramente fraudados, o mundo já declarou isso, e o Brasil ficou ali meio titubeante, não sabia se dizia que era fraude ou se apoiava, que tinha sido algum tipo de eleição que mereceria, titubeou. Depois embarcou no barco dos moderados, né? Não, vamos pedir as atas. E foi nesse momento que o casal começou a brigar.
Maduro e o Lula começaram a brigar a partir do momento que o marido não apoiou a noiva. O Lula tinha que ter apoiado o Maduro nesse instante, ele não apoiou, ele foi para o barco dos moderados. Aí veio a questão do BRICS, aí pronto, aí o casal brigou de vez, se separou, houve a separação de corpos, aí veio toda aquela confusão do Celso Amorim sendo, eu ia falar diplomático, mas considerando que é o Celso Amorim, o que ele fez foi a diplomacia de anão do Brasil, diplomacia de bolso, né? Não foi nem um pouco diplomático. E agora vem essa chamada do embaixador venezuelano do Brasil. Por enquanto não é um rompimento, né? Porque a gente sabe que quando você retira o embaixador, aí é um rompimento diplomático. Chamar para conversar, num tempo como o nosso atual, você não precisa chamar o embaixador para conversar, né? Você faz o que a gente está fazendo aqui, no online. Chamar para conversar é uma sinalização. Olha, vocês façam alguma coisa aí, porque eu vou brigar de vez. Nós vamos pedir o divórcio e cada um vai pegar seus bens. Eu não vou pagar a dívida que eu tenho com o BNDES. A esposa vai ficar com tudo. Vai ser tipo um furacão que passou pelo nosso banco de financiamento brasileiro. Mas é claro, ele não precisa mais do Brasil. Eu estava lendo os valores que a China já entregou em esses empréstimos que são quase que consignados relacionados a petróleo. A China já entregou para a Venezuela 60 bilhões de dólares. Sem contar, se a gente procurar pelas imagens aí, lá de 2017 e agora, após as eleições do 28 de julho, se a gente reparar nos tanques que estavam sendo utilizados contra a população venezuelana, são tanques chineses. Então, armas chinesas já estão na Venezuela. Se a gente lembrar que a Rússia é o maior vendedor de armas para a Venezuela, e agora nós temos o Irã, porque é preciso lembrar que a Venezuela, um pouco antes da eleição, passou por uma crise incrivelmente de fornecimento de combustível, porque simplesmente não tinha técnica para consertar equipamentos relacionados ao petróleo. Veja, a Venezuela, que é um grande produtor de petróleo, não tinha técnicos responsáveis pelos consertos. Quem proveu isso foram os iranianos. Então tem um trio aí apoiando a Venezuela, por isso que ele está cantando de galo. Ele arrumou 3 irmãos bem grandão para defender ele, e está ameaçando o Lula. A gente está vendo aí um racha no clubinho da esquerda latino-americana que estava associado a essas outras ditaduras, e que convenhamos, né? Por mais que China seja capitalista, é uma ditadura. Por mais que tenha tido eleição na Rússia ou no Irã, obviamente são ditaduras, e o Brasil estava associado a isso. Não dá para a gente imaginar assim, não, agora o Lula vai acordar, Celso Amorim vai acordar, e a gente vai voltar para o lado branco da força, para o lado bom da força, para o lado da liberdade. Não, isso é só uma briguinha de casal, e porque o Maduro está defendido por essas 3 nações e está cantando de galo. E é claro, esse canto bem alto dele é para que as pessoas, quem sabe, não olhem para a direção que tem que olhar. O mundo já disse que a eleição dele foi fraudulenta. As atas da eleição não apareceram até hoje, nem vão aparecer. E olha então só. Veja que Não, realmente, desculpa aí, é só cortar esse seu final, mas como é que você vai confiar num cara desse, né? Numa estabilidade de humor de um cara desse? Porque agora há pouco, nas eleições, ele recebeu o Celso Amorim na Venezuela e disse que era um grande amigo, recebeu com pompas e tudo mais, e agora já está ameaçando em declarar o Celso Amorim persona non grata na Venezuela. Vai proibir a entrada do cara na Venezuela. Como é que você consegue entender isso, essa mudança, né, de humor, né, de uma hora para outra? Realmente é cabulosa. Pisolato, chegamos ao final, né? Não temos mais tempo para nada. Muitíssimo obrigado pela sua brilhante participação mais uma vez. É sempre um prazer bater um papo assim com você. Obrigado e até a próxima, viu? Obrigado, Paulo. É sempre um prazer para mim também. Obrigado à nossa audiência. Como sempre, depois do programa, eu conclamo as pessoas que participem nos comentários, isso ajuda o vídeo a circular. Depois eu entro lá e vou responder algumas perguntas, vou brincar com o pessoal aí sobre o Brasil. Obrigado, Paulo. Um abraço. Valeu. Muito bem, nós ficamos por aqui com esse programa de hoje. Se você gostou, não deixe de nos dar um like, por favor, e de se inscrever também em nosso canal, porque isso é muito importante e nos ajuda a nos manter por aqui. Um forte abraço, obrigado por tudo e até amanhã. Tchau.